Olá pessoal, manual do motorista aqui. Pessoal, vamos fazer aqui 15 questões rápidas de primeiros socorros e sinalização. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui abaixo do vídeo. É muito importante para o canal crescer e poder ajudar a outras pessoas que querem estudar para o exame teórico do Detran, tudo bem? Então vamos à primeira questão, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Em caso de acidente de trânsito em que a vítima apresenta um ferimento, a primeira providência a ser tomada pelo condutor é remover a vítima para um local seguro. Jamais, pessoal, não pode mover a vítima ou remover. Sinalizar a área do acidente e chamar o serviço de resgate especializado. Sim, é uma questão aceitável. Desinfetar o ferimento, jamais, pessoal. Você não é especializado, você não está apto, a menos que você seja um médico. Limpar o ferimento, também está dentro do mesmo. Então é a opção B. Vamos para a questão número 2. Em caso de acidente, uma das regras fundamentais para fazer a sinalização do ocorrido é selecionar pessoas vestidas com roupas de cor branca para fazer a sinalização. Jamais, pessoal, assim você estaria colocando em risco a vida de outras pessoas. Sinalizar o local a uma distância de 3 metros do acidente. Não, o mínimo é 30 metros, tá bom, pessoal? Isso, decorem isso. Todo acidente, o mínimo que deve ser de distância do acidente ao triângulo de sinalização ou ao galho de sinalização é 30 metros. E o demais é de acordo com a velocidade da via, tá bom? Não sinalizar com metais encontrados nas imediações, como galhos de árvores iladas. Pelo contrário, pode-se usar galhos, árvores, só não pode colocar fogo nesses objetos. Opção D, não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Sim, essa é uma opção aceitável. Vamos à questão número 3. Em vias com velocidade máxima de 60 km, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite em pista molhada ou com neblina? Pessoal, acidente ocorrido à noite em pista molhada ou com neblina, o que isso significa? Que é uma condição adversa, e toda vez que se tem uma condição adversa, a velocidade, a distância para o local do acidente para o local de sinalização é o dobro da velocidade permitida, ou seja, que é 60 km, então será o dobro, 120 metros ou 120 passos. Em caso de atropelamento, o condutor deverá sinalizar o local e chamar o serviço de resgate especializado. Sim, pode ser uma opção aceitável. Chamar o serviço de resgate apenas. Pessoal, descarte toda vez que tiver apenas, somente. Remover a vítima. Não, pessoal, não pode remover a vítima. Movimentar o acidentado. Não pode movimentar o acidentado. Então é a opção A. Em caso de acidente com vítima, o condutor deverá sinalizar a área do acidente, utilizando, entre outros, o triângulo, o pisca-alerta e o galhos de árvore. Sim, é uma opção aceitável. Remover imediatamente a vítima? Não. Iluminar o local com lanternas de veículo apenas? Não, porque eu já falei para você descarta toda vez que tiver apenas e somente. Até porque iluminar o local com lanterna sim seria uma opção válida, mas a primeira, a opção A, ela é mais ampla. Deixar a polícia chegar para resolver tudo. Não, pessoal, você deve prestar os primeiros socorros. Isso está na lei. Então é a opção A. Ao se deparar com um acidente com vítimas, uma pessoa pode adotar medidas para evitar novos acidentes. Para isso, ela deve remover os veículos do local do acidente, dependente das condições do veículo. Não, pessoal, não pode remover o veículo, a menos que o mesmo esteja numa condição que não esteja perigosa, né? Que esteja causando perigo para outras pessoas. Aí você vai lá rapidamente e remove. Tipo, risco de desabar de um penhasco. Opção B, colocar o triângulo a 2 metros de distância. Não, já falei isso, o mínimo é 30. Sinalizar o local e evitar novos acidentes e atropelamentos. Sim, é uma opção.
Opção D, ligar a chave de ignição para os veículos acidentados para retirá-los da via. Não deve mexer na chave, não deve mexer no veículo, não deve mexer nem no cinto de segurança do acidentado, a menos que esteja um fator externo contribuindo para aquilo. No caso, o veículo está pegando fogo ou à beira de um penhasco, aí você vai lá e remove o acidentado. Então é a opção C. Sétima questão, envia com velocidade máxima de 60 km. Qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Ou seja, pessoal, o acidente ocorrido durante o dia, pista seca, então não tem condição adversa, então se mantém a mesma distância dos km, então 60 km, então distância 60 metros ou 60 passos. Em caso de acidente de trânsito com vítima, o condutor deverá sinalizar a área do acidente utilizando o triângulo, o pisca-alerta ou quaisquer outros materiais, como galhos de árvore, que os condutores de outros veículos possam ver para evitar outros incidentes. Sim, é uma opção bem ampla. Remover imediatamente as vítimas? Não, descarta a opção B. Não perder tempo e levar a vítima para o hospital? Descarta a opção C. Você não é especializado para isso, você não pode mover na vítima, remover ou movimentar a vítima. Opção D, sinalizar a área do acidente utilizando o farol alto do veículo apenas. Essa questão é bem parecida com aquela que a gente respondeu. Então é a opção A. Envia com velocidade máxima de 80 km. Qual a distância mínima para iniciar a sinalização do acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Novamente, pessoal, acidente ocorrido durante o dia com pista seca, ou seja, sem condição adversa. Então mantém-se a metragem com a velocidade da via, 80 km, ou seja, 80 metros ou 80 passos, a distância do sinalizador, que pode ser galho ou triângulo de segurança, até o veículo acidentado, tá bom? 10ª questão, quando pessoas assumem o compromisso de sinalizar a ocorrência de acidentes de trânsito, elas devem estar na lateral da pista? Sim, está na lateral da pista. Após o local do acidente? Não, pessoal, não deve estar após o local do acidente, né? Até porque não iria adiantar nada, né? Ela tem que estar antes do local do acidente para poder sinalizar, que é o local de onde vêm os outros veículos, né? Na mesma mão do veículo que ela estava e se acidentou. Está no meio da pista? Não, descarta a opção B e A. Está no meio da pista? Não, descarta, a opção C também descarta. Então só pode ser a opção D. Está na lateral da pista e antes do local do acidente. Vamos à 10ª questão. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o condutor deve sinalizar o local do acidente somente se estiver envolvido na ocorrência. Não, pessoal, isso é negligência, tá? Isso é crime. Você deve sim prestar socorro, primeiro socorro, como sinalizar, por exemplo, e chamar o serviço especializado, tá? Opção B, sinalizar o local do acidente e chamar a equipe de socorro. Sim, uma opção aceitável. Opção C, manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis alertem os demais condutores. Não, pessoal, os faróis não são um meio de sinalização. O meio de sinalização é triângulo de segurança. Opção D, continuar o seu trajeto, pois a responsabilidade pelos acidentes é das autoridades. Jamais, pessoal, isso é negligência, tá? E falta de bom senso. Então é a opção B, sinalizar o local do acidente e chamar a equipe de socorro. 12ª questão, para sinalizar acidentes em trajetos em que há curva entre o local do acidente e o local a ser sinalizado, qual é a regra para medir a distância entre o acidente e a sinalização? Iniciar a contagem a partir do local do acidente acrescentando 15 passos. Não, pessoal, descarta esse negócio de acrescentar tantos passos ou diminuir tantos passos ou acrescentar tantos metros. Isso é descartável, pessoal. Se cair uma questão assim, você já descarta, tá? Iniciar a contagem a partir do local do acidente acrescentando 10 passos. Descarta também, pessoal. Iniciar a contagem a partir da curva. Sempre lembrem disso, tá, pessoal? É essa a opção. Sempre que acontecer um acidente iniciar um acidente entre uma curva e... Se um acidente acontecer em uma curva, por exemplo, você deve passar a curva e só começar a contar a partir da curva, tá? A distância para sinalizar. Então, opção D.
Essa opção de iniciar a contagem a partir da curva, a partir do acidente. Sim, essa opção só poderia ser assinalada se o acidente ocorresse em uma via reta, tá? E não em uma curva. Uma pessoa foi atropelada e está caída no meio da rua. O que fazer em primeiro lugar? Remover a pessoa para a calçada? Jamais. Não se deve remover a vítima ou movimentá-la. Tentar chamar algum parente da vítima? Não, pessoal. Se tem alguém que você deve tentar acionar, é o serviço de socorro, como o corpo de bombeiro ou polícia militar. Sinalizar o local para evitar outros acidentes? Sim, uma opção aceitável. Parar o primeiro veículo e pedir ajuda para remover a vítima? Não, opção inaceitável. Então, a opção C. 14ª questão. Em vias com velocidade máxima de 80 km, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite, em pista molhada ou com neblina? Ou seja, pessoal, é o dobro, porque o acidente foi ocorrido à noite, está com neblina, entendeu? Pista molhada, e é uma condição adversa. Quando você tem condição adversa, dobra a distância de acordo com a velocidade máxima da via. 80 km, então passa a ser 160 km, 160 metros do veículo, ou aproximadamente 160 passos. Última questão. Ao presenciar situações de acidentes com vítima, o condutor deve, entre outras providências de segurança do local do acidente, estacionar em local seguro, com o pisca-alerta acionado e sinalizar o local com triângulo. Sim, uma opção aceitável. Sinalizar colocando fogo? Jamais, pessoal. Não deve colocar fogo ou jogar material corrosivo para tentar alertar os outros motoristas, tá bom? Colocar o veículo no sentido contrário. Não, pessoal, não se deve colocar o veículo no sentido contrário. Se a via for estreita, você deve tirar o veículo da via. Esse é o mais aconselhável, tá? Mas se ela tiver acostamento, você põe ela no acostamento e aciona o triângulo e liga o pisca-alerta. Parar o veículo na pista de rolamento e sinalizar os demais condutores por meio de gestos. Jamais, pessoal, isso aqui é suicídio, tá? Nunca se deve colocar o veículo na pista de rolamento, ou seja, a pista oposta, a pista que os veículos estão transitando. Então é a opção A. Vamos finalizar, pessoal, e ver quantas questões foram acertadas. Espero que todas, e espero que vocês tenham bons estudos e continuem aqui no canal, que vocês com certeza passarão no exame prático, no exame teórico, perdão. Respostas corretas 15, respostas erradas 0, não respondidas 0. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.